A história começa em Nagasaki com um homem idoso caminhando ao lado de seus dois guardas pessoais, quando de repente um samurai disfarçado aparece diante deles. Um guarda deixa cair uma lanterna e ambos sacam suas espadas para proteger seu mestre. Mas o samurai é mais rápido, cortando rapidamente seus pescoços antes de matar o velho também. Depois de terminar sua missão e ir embora, o samurai tira uma peça de ouro do bolso do velho com as mãos trêmulas, morde-a com força e então o velho morre. Logo depois, alguém chega à cena, pegando a peça de ouro do homem morto. A cena muda para o samurai sentado sob uma ponte, olhando pensativamente para seu punhal. Uma voz familiar interrompe seus pensamentos, a mesma pessoa que pegou a peça de ouro. Este homem pede desculpas por interromper, se apresenta como Yuen, e o samurai responde chamando-se Korima e dizendo que serve ao senhor de Satsuma. Yuen fica em silêncio por um momento. Korima pergunta por que ele está falando com ele. Yuen diz que trabalha fazendo vários serviços na área e menciona que há comerciantes habilidosos ansiosos para atendê-lo. Então ele acrescenta que, de forma mais simples, ele faz parte de um grupo de pessoas trabalhadoras que fazem as coisas acontecerem. Korima pergunta por que ele está mencionando isso, e Yuen explica que rumores têm se espalhado sobre um samurai severo vagando pela área ultimamente, fazendo com que os residentes fiquem preocupados o suficiente para contratá-lo para investigar esse samurai. Então Yuen pergunta por que Korima está dormindo debaixo da ponte em vez de ficar em uma pousada, se perguntando se ele está evitando olhares curiosos. Korima responde firmemente que matou um homem. Yuen não reage com surpresa. Em vez disso, ele aponta que a ponte não é um lugar seguro para se esconder, especialmente para alguém que quebrou um juramento. Korima justifica sua ação dizendo que foi ordenado a matar aquele homem, pois era seu dever eliminar traidores que ameaçavam o clã. Yuen se aproxima de Korima e diz que o que ele fez foi legal e parte de seu dever, mas se pergunta por que ele se esconderia debaixo da ponte, se esse é o caso. Korima abaixa a cabeça e Yuen continua dizendo que ele pode voltar para casa de cabeça erguida. Korima admite tristemente que o homem que ele matou era muito importante para ele, então ele não pode encarar aqueles que conheciam a vítima. Yuen se aproxima e diz de forma compreensiva que isso explica por que Korima tem dificuldade em seguir em frente, apesar de ser bom no que faz. Depois de uma pausa, Yuen acrescenta que é impossível resolver problemas sentado debaixo de uma ponte. Tocada pelas palavras de Yuen, Korima percebe o quanto foi tolo em passar seu tempo sozinho emburrado. Yuen pede que ele considere a conversa apenas como mais um dos muitos serviços que ele oferece. Korima se levanta agradecendo a Yuen pelo conselho. Yuen deseja-lhe boa sorte. Enquanto Korima continua a andar, seguidores de Matsumine bloqueiam seu caminho. Korima para, perguntando se eles estão aqui para acompanhá-lo, inclinando-se e cumprimentando. Um homem desmonta e agradece a Korima, admirando como ele matou facilmente o pai de sua noiva. Korima responde que, independentemente de seu relacionamento com o homem, era necessário fazê-lo porque o pai estava envolvido no sujo comércio de ópio. O homem elogia a lealdade de Korima e diz que ele tem um último dever a cumprir. Então ele puxa uma arma e seus homens sacam as deles, apontando-as para Korima, que fica paralisado. Korima pergunta o que está acontecendo e o homem o chama de estúpido, dizendo que poderiam tê-lo usado se estivéssemos no período dos Estados Guerreiros. Korima pergunta por que estão fazendo isso, e um deles responde que ele deveria perguntar a Hirata, o pai de sua noiva, na próxima vida. Enquanto eles atiram, Korima pula de um penhasco caindo no rio. Um deles comenta que Korima não pode sobreviver. Surpreendentemente, a ajudante de Yuen, Mu, salva Karima da água usando as linhas de sua pipa. Ela admite que foi um pouco lenta, mas diz a Karima que, se ele quiser morrer, não deve ser na frente dela. Karima acorda mais tarde na casa de Yuen e pergunta se Yuen o salvou. Yuen responde que prestou muitos serviços, mas durante o dia faz itens laqueados a ouro usando a técnica Makie e pergunta quem eles são exatamente. Yuen diz que pertencem a um mundo onde as pessoas aprendem segredos sobre o lado oculto de Nagasaki que os de fora não saberiam. Então, Yuen enfrenta Karima dizendo que não nega que um membro do clã Satsuma está secretamente negociando ópio com comerciantes ingleses, mas Hirata estava investigando para descobrir a verdade. Karima está chocada. Yuen continua dizendo que o que ele está contando agora é diferente do que ouviu antes, provando que foi enganado por Matsumine, o tesoureiro de Satsuma, que o mandou matar Hirata, porque Hirata era o cérebro por trás do negócio de ópio. Karima range os dentes. Yuen acrescenta que Hirata estava prestes a obter provas quando a crise de Karima interrompe, perguntando por que Yuen o salvou. Yuen pergunta se Karima preferia a morte. Karima responde que foi enganado para matar o honrado pai da sua noiva, e se pergunta como pode viver com tal vergonha. Yuen pergunta se Karima não está chateado que Matsumine mantém sua posição e vive livremente. Karima abre os olhos surpreso. Yuen admite que Hirata recebeu sua ajuda antes de morrer, e então puxa a peça de ouro que Hirata mordeu antes de morrer. Ele diz a Karima que Hirata queria que ele parasse o plano de Matsumine se ele morresse inesperadamente. Karima fica em silêncio. Yuen diz que o plano é entrar furtivamente na mansão de Matsumine, e que este trabalho requer trabalho em equipe. Karima quer ajudar? Pouco depois, Karima se junta a Yuen para ajudar. Enquanto isso, em outro lugar, as pessoas falam sobre o que aconteceu com Yui, a filha de Hirata, lamentando por ela ter perdido tanto o pai quanto o noivo ao mesmo tempo. Uma mulher diz que Yui parecia arrasada no funeral. Karima e Yuen passam, e Yuen tenta confortar Karima dizendo que é melhor que Yui não saiba que Karima está viva agora. Karima responde que não consegue enfrentá-la de qualquer forma. A cena muda. Karima explica o plano da mansão de Matsumine para Yuen, apontando que a entrada de serviço não é bem guardada, enquanto a entrada principal é fortemente guardada.
Ele observa que um pequeno grupo poderia entrar sorrateiramente pela porta de serviço e surpreender os guardas. Naquele momento, os companheiros de Yuen, Suji e Mu, estão assistindo à conversa. Yuen diz a Karima para esperar ali. Seus ferimentos ainda estão frescos e ele não pode agir imprudentemente. Enquanto isso, Matsumine bebe com seus homens discutindo o assassinato de Hirata pelo noivo de sua filha, que se tornou o assunto de Nagasaki. Matsumine diz que a morte foi fácil, já que ele está acostumado a lidar com guerreiros cabeça dura como Korima. Um homem acrescenta que enviar um touro para derrotar inimigos é um plano eficaz. Enquanto eles conversam, os companheiros de Karima já partiram para invadir a mansão de Matsumine. Karima se prepara para segui-los. Um médico do grupo de Yuen observa ele sair e diz que isso não faz parte do plano. No local do Matsumine, as bebidas acabam e um homem vai buscar mais. Notando que as luzes estão apagadas e as coisas parecem estranhas, ele tropeça em um corpo morto. Antes que ele entenda o que está acontecendo, a Mu o enforca com fios de sua pipa. Em outro lugar, Suji e Yuen perseguem o restante dos homens de Matsumine. Yuen coloca uma máscara dourada maquia no rosto de um homem e reza para um santo que tira a vida do homem. Depois, o grupo se encontra com Mu e percebe que Karima os enganou quando disse que não havia esconderijos secretos na mansão. Karima guardou esse segredo para si mesmo e persegue Matsumine sozinho. Karima diz que vai ouvir se Matsumine quiser explicar. Matsumine aponta uma arma para Karima, mas Karima salta rapidamente e corta seu pescoço. Mais tarde, Yuen e seus companheiros encontram o corpo de Matsumine. O doutor está confiante de que este era o plano de Karima o tempo todo. Neil pergunta se o plano de Karima era atrair Matsumine para que Karima pudesse se vingar. Yuen concorda que parece ser esse o caso. Suji se pergunta o que eles dirão para a capela e como explicar que Karima roubou o alvo deles, ou seja, Matsumine. O doutor diz que o que importa é que o trabalho foi feito, não importa como. Ao mesmo tempo, Karima corre em direção à casa de sua noiva, pensando que não percebeu o que Matsumine estava fazendo e matou o pai de Yui por engano, mas ele o vingou e vai consertar as coisas. Quando Karima chega, encontra Yui esfaqueada no pescoço, sangue por toda parte. Ele corre para ela, arrasado, dizendo que tinha muito pelo que se redimir. Karima começou a lembrar de suas memórias com Hirata e Yui. Enquanto treinava em esgrima, Yui preparava chá para ele e seu pai. Hirata era grato a Korima e disse a Yui que Korima estava dedicado ao treinamento pela família. Naquele momento, Karima prometeu a Hirata que empunharia sua espada apenas por Yui. Voltando ao presente, Karima estava sentado dentro de uma pousada, culpando a si mesmo e se perguntando por que Yui morreu quando ele deveria ter sido o único a morrer. Enquanto isso, Yuen estava na igreja, apresentando um pedaço de ouro mordido à capela e recebendo uma bênção sagrada após o padre rezar sobre ele. O padre elogiou o recente ato de vingança de Yuen, mas ficou surpreso que alguém do seu grupo tivesse tais habilidades com a espada. Yuen ficou em silêncio e o padre acrescentou que vingança era um pecado destinado apenas aos seguidores de Deus. Yuen abaixou a cabeça até que o padre lembrou-lhe que Deus observa tudo do seu assento no céu, e que eles devem sempre se lembrar disso. O santo recompensou Yuen e seus companheiros por realizarem a missão de vingança. Quando Yuen voltou para seu grupo, Suji perguntou onde estava o resto da recompensa, enquanto Neil se perguntou se Yuen estava dando a eles apenas restos. Yuen disse que o valor estava correto e apontou para 2 sacolas na frente deles, cada uma contendo 50 moedas. Neil reclamou que não era justo e começou a contar as moedas de prata. Suji notou que, como eram 4 pessoas, a contagem estava errada. Yuen disse que tinha esquecido de alguém a mais. Chocada, Suji perguntou se Yuen estava se referindo àquele samurai patife, Karima. Suji então gritou que Karima os traiu e roubou seu objetivo. Então por que estavam perdoando ele e compartilhando a recompensa? Neil concordou e sugeriu matar Karima antes que o padre descobrisse que ele matou Matsumine. Yuen respondeu que o padre já sabia. Suji e Neil gritaram em descrença. Então Suji se perguntou o que aconteceria com eles e que punição enfrentariam. Yuen disse que eles apenas garantiriam que todos da equipe recebessem sua recompensa. Neil perguntou por que Karima foi permitido em seu grupo, e se eles não podiam simplesmente matar Karima. Suji concordou firmemente, dizendo que Karima era um vilão que não apenas matou um colega de equipe, mas também matou o pai do noivo dele sob falsas acusações de tráfico de ópio. Suji então perguntou a Yuen por que eles simplesmente não mataram Karima. Yuen disse que Karima havia sido enganada e acreditava que a ordem para matar Hirata veio do governador. Suji argumentou que isso não era uma desculpa. Ninguém pode matar pessoas inocentes e afirmar que foi enganado. Yuen perguntou o que Suji sugeriu, mas Suji não tinha resposta. Pegou sua bolsa de dinheiro e saiu, dizendo que tinha uma aposta a fazer para compensar o pagamento injusto. Por outro lado, um médico estava examinando uma paciente chamada Mana. Ele disse a ela que sabia que já havia dito isso antes, mas ela precisava fortalecer-se ou nunca melhoraria. Então, virando-se para Mana, ele insistiu que ela deveria comer o suficiente do que quisesse. Mana sorriu, dizendo que ele estava apenas tentando deixá-la viver seus últimos dias no luxo. O médico a alertou que pensar assim não a ajudaria, mas Mana lhe disse para parar de tentar enganá-la. Ela sempre podia perceber quando os homens mentiam por causa do seu trabalho. Ela disse que já tinha comido sua última refeição. Mana abriu uma caixa e tirou uma peça de ouro, oferecendo-a ao médico, que ficou chocado. Ela contou que recentemente ouviu falar de pessoas que se vingam em troca de peças de ouro mordidas. Ela perguntou se ele conhecia essas pessoas. O médico perguntou de quem ela tinha tanto ódio. Mana disse que odiava um canalha chamado Inohate, seu marido. Ajustando os óculos, o médico perguntou sobre sua história de vingança. Mana explicou que as meninas são muito ingênuas quando jovens. Seu marido alegou ser chefe do escritório do importante empresário Temu Koya. Como ele era bonito e falava bem, ela acreditou nele e se tornou seu brinquedo.
mas o jogo acabou quando ela se casou com ele. Ele estava afundado em dívidas de jogo. Ela descobriu que ele devia dinheiro ao seu chefe, Teemu Koya, e que tudo era um esquema entre eles para tomar toda a herança dela de seu pai. Ela colocou a mão na caixa com a peça de ouro e disse que havia perdido tudo, exceto o que gastou para conseguir aquela peça de ouro. Então, o cachimbo de mana caiu e ela começou a sangrar pela boca. Ela implorou ao médico para se vingar. Enquanto isso, Karima perguntou a Yuen como ele encontrou a pousada onde estava hospedado e o que havia nas sacolas. Yuen disse que eles eram sua recompensa pelos serviços. Karima disse que não se lembrava de ter ajudado com o trabalho de Laka. Yuen lembrou-o de que eles tinham conversado sobre outro trabalho. Karima perguntou se ele se referia a trabalhos diversos. Yuen disse que ele quis dizer o trabalho de vingança. Yuen explicou que se alguém precisava de vingança, eles mostravam isso deixando marcas de dentes em uma peça de ouro. Os Vingadores pegavam essa peça e cuidavam da vingança. É por isso que eles se chamaram de Vingadores. Karima disse que isso não parecia um trabalho legítimo. Yuen disse que ainda era assassinato, mas havia rancores no mundo que precisavam ser resolvidos e pessoas más que precisavam de punição. Karima admitiu que matou Matsumine por vingança. Yuen entendeu que nem todos aceitavam se vingar de um estranho por dinheiro. Karima ficou em silêncio. Então Yuen perguntou se ele queria desembainhar sua espada por aqueles que precisavam de vingança. Karima perguntou se queria que ele matasse por dinheiro. Yuen disse que a peça de ouro mordida poderia ser dinheiro, mas talvez não fosse, pois media a profundidade do rancor. Então Yuen levantou uma peça de ouro mordida na frente de Karima e perguntou se ele via a mordida deixada por seus clientes no ouro, apenas como uma marca deixada para um grupo de assassinos contratados. Yuen então levou Karima à cabana de mana. Karima perguntou se o que ele viu foi um funeral. Antes que Yuen pudesse responder, o médico se aproximou de Karima, preocupado que ele adoecesse por não comer ou dormir bem. Karima ignorou o médico e perguntou sobre as luzes, já que estavam em um funeral. O médico disse que não havia dinheiro para um funeral adequado. Ele cruzou as mãos e disse que nem todos os distritos da Luz Vermelha eram como Maruyama, alguns eram como o Inferno. As pessoas trabalhavam por anos por pouco dinheiro. Mana havia juntado o que pôde, incluindo os custos de seu funeral, e gastou tudo o que tinha para conseguir a peça de ouro. Karima então percebeu que a peça de ouro que ele tinha visto antes pertencia a Mana. Yuen disse que Mana não queria incenso, velas ou um caixão. Tudo o que ela queria era vingança. Karima ficou em silêncio enquanto Yuen acrescentava que Mana não foi a única enganada por Evi Inohachi e Teemu Koya. Muitas meninas perderam tudo e foram vendidas para a prostituição por causa desses dois. Naquele momento, Karima pediu ao médico e a Yuen um tempo para pensar. Ele tirou um sino que pertencia à sua noiva, Yui, olhou para ele pensativamente e foi embora. Em outro lugar, Inohachi pediu a alguém para avisar Teemu Koya que ele estava lá. Nesse momento, Teemu Koya abriu a porta, aparecendo com um guarda grande e fortemente armado. Inohachi entrou em pânico ao ver o guarda. Teemu Koya disse a Inohachi que o guarda o acompanharia para fora de Nagasaki por um tempo porque ele causou muitos problemas, e as pessoas estavam atrás dele. O guarda arrastou Inohachi em direção a um barco. Enquanto isso, Karima visitou o consultório do médico local, chocada com todas as ferramentas dentro. O médico entregou a Karima um sapato adequado para sua tarefa como Vingador. Inohachi resmungou para o guarda, reclamando de ser forçado a remar o barco e perguntando por que ele tinha todos aqueles músculos. O guarda disse que era um guarda-costas pessoal e não devia se distrair remando, já que quem o visasse poderia estar armado com armas de fogo. Inohachi gritou ao ouvir isso, mas o guarda o acalmou, dizendo que sua armadura poderia parar qualquer bala ou flecha. Naquele momento, o médico apareceu perto do barco, medindo a distância, então puxou seu arco e apontou uma flecha para o barco. Inohachi acusou o guarda de tentar assustá-lo, mas de repente a flecha do médico atingiu o barco, virando-o e jogando Inohachi na água. Quando Inohachi ressurgiu e subiu à praia, Karima estava esperando, sacou sua espada e correu até Inohachi, cortando sua garganta. O doutor admirou como parecia que Karima não apenas recebeu sapatos, mas asas para voar. Enquanto isso, Teemu Koya estava com uma mulher, dizendo a ela que ela havia murchado, e ele não precisava mais dela. Ele saiu do quarto após insultá-la. Neo estava do lado de fora do quarto e perguntou a Teemu Koya se ele queria brincar com ela. Teemu Koya sorriu, dizendo que ela era perfeita. Quando ele tentou agarrá-la, Neo o atraiu para o lugar de Yuen, onde Yuen, usando uma máscara dourada, o derrotou com orações. Depois disso, New Karima levou Karima para a Adrededima em Chinatown. Quando Karima viu o lugar, a curiosidade o atingiu sobre um certo ponto, e ele se perguntou o que poderia ser. Neo explicou que era o lar de todos os desamparados ou aqueles lutando para sobreviver na cidade. Eles continuaram andando até verem um grupo de pessoas discutindo com um homem. O líder deles, Sakata, disse ao homem que eles sabiam como ele obtinha e vendia ópio. O homem tentou se defender, dizendo que sua loja prosperava há 4 gerações e ele não precisava lidar com ópio. Mas Sakata disse que tinham evidências claras contra ele e ordenou que um de seus homens quebrasse uma estátua de Buda. De dentro, encontraram um pedaço escondido de ópio. Sakata mostrou ao homem, contando-lhe que tudo aconteceu exatamente como sua esposa descreveu. O homem tentou questionar o que sua esposa disse, mas Sakata o interrompeu e ordenou que seus homens levassem o homem para um interrogatório completo. Karima ouviu pessoas dizendo que o homem tinha se tornado um incômodo para o sindicato, e deveria ter ficado calado e subornado o escritório do juiz. Depois que a multidão saiu, Karima perguntou o que estava acontecendo. Neo disse que o dono da loja não pagou propina e foi feito de exemplo. Karima então percebeu que o dono não tinha feito nada de errado e se perguntou por que isso estava acontecendo. Neo respondeu que o que Sakata fez não foi tão assustador quanto o que o samurai que matou o pai de sua noiva fez apenas porque foi ordenado. Karima ficou chocada com isso.
Na pousada, Suji estava dormindo profundamente até que uma menina chamada Hana começou a bater forte, dizendo para ele acordar por causa do forte cheiro de álcool. Suji acordou e perguntou qual era o problema. Hana disse que ele bebeu há alguns dias, e embora ele tenha dito que bebeu porque perdeu, ela não entendia por que ele ainda estava bebendo mesmo depois de ganhar tanto agora. Ela então mencionou que ele tinha uma visita. De repente, um médico entrou correndo e pediu desculpas por incomodá-lo. Suji o lembrou de não vir para a pousada sem aviso. Enquanto isso, Karima encontrou Hana a caminho do quarto de Suji. Ela se apresentou dizendo que morava no porão com seu pai e 2 irmãos mais novos. Então Karima entrou no quarto de Suji, onde o médico disse a Suji que todas as pousadas na cidade estavam completamente reservadas. Suji ficou irritado e perguntou se o médico esperava que ele morasse no mesmo quarto que Karima. O médico sorriu indiferentemente, esperando que Suji fosse gentil com Karima. Karima se desculpou pelo incômodo, e Suji resmungou por ter que tolerar um maldito samurai. O médico explicou que eles tinham problemas para pagar o aluguel. Em outro lugar, Yuen andou com Nil e perguntou como ela achava Karima. Ela disse que ele era chato, porque o levou a diferentes lugares e seu rosto permaneceu inexpressivo o tempo todo. Depois Nil repreendeu Yuen por deixar Samurai Karima entrar no time deles, dizendo que ela odiava samurais. Yuen respondeu que Karima não era mais uma samurai. Nil apontou que Karima precisava dela e Suji para começar uma nova vida. Desafiando Yuen, ela perguntou se um samurai realmente poderia mudar e se tornar outra pessoa. Yuen fechou os olhos e disse que não estariam tendo essa conversa se isso fosse possível. Nil comemorou, dizendo que o teria matado se ele desse qualquer outra resposta, e perguntou por que ele estava fazendo tudo isso por Karima. Yuen disse que mesmo se Karima não conseguisse mudar, era suficiente que ele tentasse encontrar um modo de vida diferente. De volta à pousada, Karima tentou conversar com Suji, que parecia chateado e a acusou de ocupar espaço em sua cama. Em outro lugar, um homem chamado Isurazawa estava sentado entre várias mulheres bonitas. Uma disse-lhe para ir ao encontro de seu hóspede, Yuen, que estava esperando há algum tempo. Ele concordou. Depois, Isurazawa encontrou Yuen e lembrou-lhe do assassinato de Matsumine, dizendo que o samurai que o matou tinha homens fortes e o pensamento de que ele ainda estava em Nagasaki o assombrava. Ele então chamou um de seus homens, que disse que o nome do assassino era Karima e que o tinham avistado dormindo sob a ponte Amigasa há um mês, mas não o encontraram desde então. Isurazawa perguntou a Yuen o que ele sabia sobre Karima. Yuen disse que não fazia ideia. Isurazawa duvidou disso, acrescentando que o louco Sakata não acreditaria nele de qualquer forma, especialmente porque Sakata estava trabalhando duro para fazer um nome para si mesmo. Yuen ficou em silêncio e Isurazawa se perguntou o que Sakata faria se descobrisse que Yuen ajudou o samurai a escapar debaixo da ponte. Yuen perguntou o que Isurazawa queria, dizendo que não era legal ameaçá-lo daquele jeito. Isurazawa respondeu que Sakata estava tão desesperado pela cabeça de Yuen que havia fortalecido os laços com o Sindicato dos Trabalhadores. Yuen disse que isso era sério. Isurazawa disse que havia interrogado um homem que estava com os homens de Sakata esta manhã na delegacia de polícia. E deu a ele uma moeda de ouro que parecia um suborno que a polícia não poderia aceitar. Yuen olhou para a moeda de ouro e ficou em silêncio. Isurazawa disse que se certificou de que a peça de ouro foi para onde pertence. Yuen pegou e disse que entendeu. Ao mesmo tempo, o médico e Nil caminharam em direção a uma caverna cheia de pessoas que pareciam cadáveres. Nil percebeu que o número havia aumentado e começou a tapar o nariz por causa de um cheiro fétido enquanto procurava alguém na multidão. Então, o médico parou diante de uma mulher e perguntou se ela era a esposa do dono da loja, Cal. A mulher levantou os olhos ligeiramente e perguntou se ele trouxe remédio. O médico disse a ela que seu marido tinha sido preso por tráfico de ópio. Ela disse que a forçaram a esconder ópio na estátua de Buda em troca de remédios. Outra mulher levantou a cabeça e pediu remédio ao médico também, supondo que ele trabalhava para Sakata. O médico então voltou para seus companheiros e contou-lhes sobre sua investigação das ações de Sakata. Yuen disse que o vigia do bairro, Isurazawa, estava jogando Sakata nos braços deles. Nil disse que não gostava de Isurazawa. Ele parecia pervertido e avisou Yuen para ter cuidado. Yuen disse que agora eles tinham evidências de ouro maciço, o que significava que eles tinham que vingar o homem. Suji sugeriu que ele deveria lidar com isso. Antes que Yuen pudesse responder, Suji se virou para Kurima e ofereceu que ele o acompanhasse, se não se importasse em matar pessoas como Sakata. Karima disse que não se importava, já que tanto ele quanto Sakata haviam se desviado do caminho dos samurais. Naquela noite, Karima, Suji e Nil foram matar Sakata. Suji e Karima fizeram uma aposta sobre o quarto. Quem matasse mais homens de Sakata ficaria com ele. Karima concordou com a aposta. Então, Karima começou a caçar e matar os homens de Sakata um por um, surpreendendo Suji, que se perguntou desde quando os movimentos de Karima ficaram tão ágeis. Suji perseguiu e matou o resto. Depois, Karima matou Sakata. Suji disse a ele que terminaram rapidamente, mas a aposta ainda estava de pé. Antes de terminar, Suji ficou chocado quando a espada de Karima perfurou um homem atrás dele. Ele xingou Nil, dizendo que ela não mencionou o sexto homem, o que os deixou empatados com 3 mortes cada. Então eles concordaram em continuar dividindo o quarto. Depois o médico contou a Yuen sobre o sucesso da missão de vingança realizada por Suji e Kurima. Yuen estava sentado sozinho no escuro, olhando para o pedaço de ouro mordido. Quando o médico disse que a missão foi bem sucedida, Yuen esperava que Karima e Suji se dessem bem, mas o médico o alertou que elas poderiam se meter em sérios problemas por causa de Karima. Yuen disse que sabia disso. Depois, na manhã seguinte, Suji acordou com gritos no andar de baixo. Irritado, ele abriu a janela e pediu a todos que fizessem silêncio, perguntando-se se as pessoas não entendiam como é irritante acordar com gritos assim. Enquanto isso, Karima permaneceu completamente calma, então Suji perguntou se ele poderia pelo menos dizer sim em resposta.
Karima explicou que estava apenas sendo cuidadosa para não incomodá-lo e achou que ficar em silêncio era a melhor maneira de evitar perturbá-lo. Soji gritou de volta que aquilo não era uma prisão, então olhou para fora e perguntou a Karima se ele queria sair para comer algo bom. Karima disse que não tinha dinheiro. Soji perguntou sobre a parte do dinheiro de Karima por matar Matsumine. Karima disse que gastou sua parte em cortinas. Soji ficou surpreso e perguntou se Karima não tinha pegado as cortinas do lixo. Karima permaneceu em silêncio, mas Soji o repreendeu, dizendo que ele nem sabia fazer compras e disse que ele deveria sair com ele. Quando Karima lembrou que não tinha dinheiro, Soji disse que eles sairiam para ajudá-lo a descobrir como ganhar algum. Afinal, eles não sabiam quando receberiam uma parte do ouro novamente. Então, Soji mostrou a Karima seu amuleto da sorte, dizendo que agora estava nadando em sorte. A cena mudou. Neil zombou de Soji, que estava sentado na sua frente, dizendo que ele ajudaria Karima a encontrar um emprego, mesmo ele não tendo um. Soji pediu para ela ficar quieta e explicou que Karima sabia ler e escrever, por isso achava que Karima seria útil para o médico. Soji continuou, dizendo que Karima vivia sozinho e não estava bem de vida, pois os ganhos dele não cobriam suas despesas. Ele então se concentrou em Yuan e explicou que o pobre samurai tinha que buscar outras maneiras de ganhar dinheiro. Karima lhe disse que depois de acordar e praticar esgrima, ele visitava castelos e mansões para dar aulas de espada, depois voltava para casa para treinar mais antes de dormir, ao entardecer e acordar para praticar novamente. Neil comentou que o estilo de vida de Karima era como se estivesse brandindo sua espada o dia todo, como se fosse a única coisa que ele soubesse fazer. Então Neil perguntou a Soji por que Karima não foi ensinado a jogar e se ofereceu para ajudar a conseguir clientes para ele. Soji repetiu clientes com calma. Neil imaginou levar Karima a um lugar onde ele encontraria uma mulher bonita. Quando Soji percebeu que estava distraído, tentou agarrar Neil, culpando-a por fazê-lo imaginar isso. Antes que ele pudesse dizer mais, Yuan perguntou o que Karima fez em seguida. Soji lembrou-se de oferecer a Karima vender o presente de mudança de Yuan para cobrir suas despesas. Karima perguntou se a tigela lacada era valiosa. Soji disse que poderia render muito. Karima ficou surpresa que as obras de Yuan fossem tão valiosas. Soji explicou que era normal para um samurai do interior não saber o valor dessas obras. Ele disse a Karima que Yuan era um artista de maquilê bem conhecido entre as pessoas cultas, atraindo o interesse de lugares distantes, até do outro lado do oceano. Soji garantiu a Karima que Yuan não fazia seu trabalho de vingança por dinheiro. Karima então pensou por um momento e disse que tanto Yuan quanto o doutor Teba mantinham seus serviços muito secretos. Soji confirmou isso e avisou Karima para não contar a ninguém. Karima admitiu que ainda estava lutando para entender o significado de vingança. Ele perguntou a Soji se ele realmente poderia ser como eles, trabalhando durante o dia e sorrindo, depois acertando contas à noite. Soji disse a Yuan que Karima provavelmente tinha ficado trancado em seu quarto desde aquela conversa e o chamou de tolo, pedindo a Yuan para ensinar Karima um pouco de lógica. Yuan disse que iria visitar a capela e pediu a Soji que cuidasse da Karima até ele voltar. Na igreja, o capelão elogiou Yuan, dizendo que poucos vingadores poderiam fazer movimentos tão ousados no covil do servo do Bakufu como o grupo de Yuan fez em Nagasaki. Olhando para o capelão, Yuan ouviu que, apesar disso, o trabalho de vingança permanecia incompleto e sem realizações, e que o julgamento deveria recair igualmente sobre os pecadores. Mesmo assim, o capelão decidiu perdoar os erros de Yuan naquele dia. Então ele perguntou se havia outros que deveriam receber vingança. Yuan perguntou de onde o capelão achava que vinha o ópio de Sakata. O capelão insistiu que Sakata não era tolo o bastante para conseguir ópio diretamente dos ingleses. Tinha que haver um intermediário ajudando-o. Esse intermediário ganhou influência através de Sakata e subiu para uma posição com acesso ao covil dos tomadores de moeda conhecido como o Sindicato do Comércio de Nagasaki. Yuan se calou, e o capelão perguntou se ele já havia ouvido falar de alguém chamado Azumi. O capelão continuou, dizendo que o policial de pijama servindo ao Bakufu, Izurazawa, queria se livrar de Sakata, que era um incômodo, sem se importar com os protestos do povo. Então ele se virou para Yuan e perguntou se os mártires de Shimabara que morreram deixaram ouro com traços em Ito, tão profundo deve ter sido seu rancor. Depois disso, Yuan voltou para seus companheiros e contou-lhes sobre Azumi. Soji disse que Azumi desapareceu após a morte de Sakata, e a única vez que alguém o viu desde então foi na casa de sua amante. Neil disse que isso funcionava a seu favor se ambos os alvos morressem. Eles poderiam matar 2 coelhos com uma cajadada só. Karima perguntou se a amante era o alvo da vingança. O médico explicou que ela era a esposa do dono da loja Cal e ajudava a administrar a loja, mas tinha se tornado viciada em drogas. Ele perguntou quem poderia ter a empurrado para isso. Karima fez uma pausa e disse que foi a amante de Azumi. O médico disse que a amante atraiu a esposa de Cal e a convenceu de que as drogas eram remédios estrangeiros para ajudá-la a relaxar. Então a amante teve que pagar por destruir a vida de alguém para satisfazer sua própria ganância. Yuan disse que iria arranjar as coisas com o dono da biblioteca na rua, onde eles poderiam monitorar o lugar e localizar o esconderijo de Azumi. Naquele momento, Soji sugeriu que Karima vigiasse o local, já que ele era a pessoa mais quieta. Neil disse que a cara assustadora de Karima levantaria suspeitas e acusaria Soji de apenas tentar tirar Karima do quarto dele. Soji negou e disse a Karima para ir aprender a vender, aconselhando-o a agir naturalmente e não fazer muitas caretas. Karima foi para a biblioteca e começou a vender livros enquanto observava o lugar. Enquanto isso, Soji e Neil ficaram de vigia do lado de fora. Depois de um tempo, Karima pegou um pincel e começou a desenhar várias coisas no papel. À noite, Azumi foi até sua amante, que percebeu que ele estava claramente tenso. Quando ela perguntou o motivo, ele disse que o assassino de Sakata ainda não tinha sido encontrado, então ele não arriscaria encontrá-la se não fosse por sua insistência. Ela disse que também não estava segura e sugeriu que ele pagasse o que devia.
Enquanto conversavam, a amante ouviu os sinos e foi verificar. Olhando pela janela, ela disse que não havia ninguém lá fora, mas de repente ela viu uma pipa no céu. Então uma flecha passou voando e acertou o peito de Azumi. A senhora correu para fora em pânico e encontrou Yuan, implorando por ajuda. Ele disse a ela que este era um fim adequado em comparação com o peso de arruinar vidas com ópio. Ela recuou assustada, perguntando o que ele quis dizer. Ele colocou uma máscara nela, recitou orações e se livrou dela. Depois, o dono da biblioteca agradeceu a Yuan por cuidar da biblioteca enquanto ele estava fora e deu muito dinheiro a Karima, dizendo que ele havia organizado bem sua biblioteca e deixado o lugar como novo. Quando o dono olhou para o desenho de Karima, perguntou se Karima havia estudado arte ocidental. Karima negou, e o dono disse que o desenho parecia tão vivo que talvez não fosse bom para a impressão, mas ficaria ótimo em um pergaminho para pendurar. Neil também elogiou o desenho de Karima, e o dono da biblioteca disse que o mostraria a um editor. À noite, houve algum tipo de encontro. Alguém disse à multidão que eles veriam um grupo de monstros coletados de Ryukyu e Izu, até mesmo da China e além. Então, um palhaço apareceu, dizendo que havia um Daruma que cospe fogo, um homem de pedra com força incomparável e uma mulher serpente aterrorizante com descendentes assustadores. De repente, um homem enorme soprou fogo da boca e, ao mesmo tempo, uma mulher graciosa apareceu, mostrando uma língua comprida como uma cobra. As pessoas ficaram pasmas quando a viram. Do outro lado, alguém estava procurando seu irmão, o menino Doninha, se perguntando para onde Hana tinha ido. O menino encontrou seu irmão, que pediu para ele parar de chorar porque Hana disse que se encontrariam na estátua de Jizo se separassem. Então, o palhaço apareceu, perguntou de onde eles eram, abriu os braços admitindo que tinha encontrado um tesouro e os acolheu na companhia do Wan. Na pousada, Soji olhou para seu papel da sorte e decidiu apostar na pipa do Nu no dia seguinte para ganhar dinheiro. Enquanto isso, Karima estava completamente focado em desenhar com um pincel. Soji zombou dele, perguntando como uma mão que só sabia segurar uma espada para matar poderia saber desenhar. Karima respondeu que às vezes sente que o tempo para quando enfrenta alguém com uma espada nas mãos. Ele olhou para os quadros que tinha desenhado e disse que percebeu que se sente da mesma forma segurando um pincel. Soji ficou surpreso, e Karima explicou que esgrima e meditação são duas faces da mesma moeda. Soji admitiu que estava confuso, e perguntou por que Karima precisava matar pessoas se podia segurar um pincel em vez de uma espada. Karima ficou em silêncio por um momento, então Soji aconselhou-o a não tentar ser como Yuen, que desenhava e brincava com ouro desde que era criança. Ao mesmo tempo, Hana estava triste e reclamou que seus amigos, o Texugo e o rapaz Doninha, estavam desaparecidos. Soji e Karima saíram para procurá-los. Soji disse que sempre avisava Hana para não sair com o pessoal da montanha, mas ela nunca escuta. Karima perguntou como Hana conheceu os irmãos. Soji explicou que Hana, sendo uma criança, às vezes sente falta da mãe e visita os túmulos. Uma vez no cemitério, Hana conheceu os dois irmãos. Soji então olhou para outro lugar e disse que hoje era a competição de empinar pipas onde Nu estava participando. Karima olhou para onde Soji estava olhando também. Soji disse que estava pronto para apostar todo o seu dinheiro na pipa da Nu. Naquele momento, Nu estava brincando com sua pipa, perguntando aos outros competidores qual pipa ela deveria cortar. Os competidores gritaram para ela ficar longe de suas pipas. Enquanto isso, Yuen estava quieto assistindo à competição quando o palhaço se aproximou dele, dizendo que ele estava mais bonito do que antes. Yuen evitou o olhar do palhaço e disse que não se conheciam bem o suficiente para comemorar o reencontro. O palhaço calmamente pediu a Yuen para deixá-lo recuperar sua natureza de monstro, dizendo que se separar dele foi um arrependimento tolo. Yuen disse que não gostava que ninguém chamasse Nu de monstro, então ele afirmou firmemente que não era sobre o dinheiro, já que Nu era humano. O palhaço respondeu que todos os monstros na Duan Company ficariam envergonhados em comparação com Nu. Yuen ficou em silêncio. O palhaço continuou, falando sobre um ser monstruoso controlando todos os monstros. Yuen tentou ignorá-lo, mas o palhaço disse que o demônio não desistiria de suas presas e garras apenas para tomar forma humana. Yuen disse a ele para partir. Nu segurou sua pipa com orgulho, imaginando o que Soji compraria para ela se ganhasse. Então ela olhou para Yuen e ficou chocada ao ver o palhaço com ele. É por isso que a pipa dela caiu. Depois disso, Yuen se encontrou com Soji e Karima. Karima disse que muitas crianças estavam desaparecidas, não apenas os dois irmãos. Yuen disse que ninguém em Nagasaki se importava com as crianças desaparecidas na montanha, mas muito provavelmente a empresa do Wan era responsável. Karima disse que ouviu falar que a Duan sequestrava crianças para serem parte de seus shows. Yuen disse que eles eram apenas um grupo de artistas viajantes, mas com o tempo seu líder, Duan, começou a reunir crianças diferentes à força, e Nu estava entre eles. Yuen acrescentou que ele cuidou de Nu porque queria provar algo, mas agora Duan se arrependeu de deixá-la ir e visitou naquela tarde para reclamá-la. Soji ficou chocado e perguntou se era por isso que Nu perdeu a competição. Yuen confirmou. Soji disse que perdeu todo o seu dinheiro por causa daquela aposta. Quando Soji perguntou onde estava Nu, Yuen disse que ela estava escondida em um lugar seguro. Em outro lugar, Duan estava observando as duas crianças, o Texugo e o menino Doninha. Ele ordenou que seus homens os levassem e então sentou-se sozinho. De repente, Nu apareceu. Duan se ajoelhou, beijou sua mão e perguntou por que ela veio. Nu disse que veio porque queria torná-la sua. Ele disse que ela pertencia a ele e que não a deixaria. Nu perguntou quanto ele pagaria por isso. Enquanto isso, a mulher cobra estava alimentando outras crianças trancadas em gaiolas. Um dos grandes capangas de Duan chegou, trazendo os dois meninos barulhentos para baixo. A mulher cobra aconselhou-os a comer e obedecer se não quisessem ser espancados. Nu apareceu disfarçada sob um guarda-chuva e disse que aprender alguns truques era melhor do que a vida na montanha. Eles perguntaram quem ela era e ela respondeu que eles iriam comer todos os dias e dormir sob um teto.
O garoto mais novo disse que queria ir para casa porque Hana certamente estava procurando por ele, e o outro garoto concordou. Nu jogou-lhes uma peça de ouro. Depois que morderam, Nu levou para Yuen, que elogiou seu trabalho. Karima disse então que o próximo alvo deles era a empresa do Wan, e os dois irmãos que Hana estava procurando. O médico perguntou a Nu onde as crianças conseguiram a peça dourada e como ela acabou com ela. Nu disse que a encontrou por acaso em seu caminho de volta, após cumprimentar do Wan. Yuen lembrou-a firmemente que já tinha dito antes para ficar longe de Duan. Naquele momento, Soji se perguntou desde quando eles se preocupavam com a origem do ouro. Soji levantou o ouro mordido na frente de todos e lembrou-lhes que, como Vingadores, seu trabalho era agir sem fazer perguntas. O doutor concordou, dizendo que quando o ouro guarda rancor, não há escolha a não ser agir. Então Nu perguntou a Yuen se seria bom para Duan morrer. Yuen permaneceu em silêncio. Nu disse que queria Duan morto também, mas insistiu que ela deveria ser a que matasse Duan porque ela trouxe a peça dourada. Naquela noite, Nu agradeceu a Yuen por trazer as roupas que ela pediu, e disse a ele que prometeu a Duan que voltaria naquela noite, então era tarde demais para pará-la. Ela repreendeu Yuen por não ter matado Duan quando teve a chance, dizendo que ele poderia ter feito isso sem ser notado. Yuen disse que segue uma política que o mantém seguro. Nu disse que não entendia de religião ou política, mas sabia que não podia matar sem a peça dourada. Agora que a tinham, não havia problema. Então Nu saiu, seguida por Soji e Karima. Soji se perguntou se encontrariam Duan dormindo. Karima duvidava que Duan confiasse totalmente em Nu, pelo que ela disse sobre ele. De repente, os homens de Duan apareceram. Soji falou que deviam fazer barulho, já que eram isca. Mas antes que ele terminasse, o grandalhão cuspiu fogo pela boca e o lançador de facas começou a mirar facas neles. Soji se escondeu e pediu a Karima para lidar com o cuspidor de fogo. Do outro lado, outro homem enorme lutava com o médico. Soji apareceu, tentando distrair o lançador de facas enquanto Karima avançava com sua espada, ferindo tanto o lançador de facas quanto o cuspidor de fogo. Soji de alguma forma os incendiou. Enquanto isso, o médico derrotou o grandalhão e observou as chamas consumirem o local. A mulher cobra gritou, pedindo que alguém jogasse as chaves para ela ou as crianças queimariam. Yuen jogou as chaves para ela e ela abriu as jaulas, pedindo que as crianças ajudassem aqueles que não conseguiam andar. Ao mesmo tempo, Nu estava com Duan, tentando provocá-lo a matá-la porque essa era a única maneira de se tornar dele. Ele não conseguiu fazer isso, então ela puxou seus fios e o matou ela mesma, assistida silenciosamente por Yuen. Na manhã seguinte, Hana estava feliz por ver os irmãos correndo alegremente atrás da pipa. Do outro lado, Neil estava desfrutando de um bolo que Soji trouxe para ela, dizendo que deve ter custado muito para ele. Então Neil admitiu a Soji que tinha planejado tudo desde o início porque ele reclamou que ficaria quebrado depois de perder a aposta, e que uma única peça dourada poderia salvá-lo. Soji ficou espantado, mas permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Yuen disse ao médico que Neil perguntou se viver em uma cidade à beira-mar o fazia esquecer seus dias passados como um patife, mas ele respondeu que aceitou trabalhar como vingador para controlar esse desejo. O médico disse que as pessoas sempre tentam justificar o que fazem, exceto Neil, que não sente essa necessidade. Yuen disse que ainda queria que Neil vivesse como um ser humano. Depois disso, Suji e Karima encontraram o dono da livraria novamente. O proprietário elogiou o desenho de Karima e disse-lhe que um editor queria que ele criasse uma ilustração para um pergaminho pendurado. Em seguida, entregou a Karima uma caixa, pedindo-lhe que a usasse para o pergaminho. Karima agradeceu-lhe pela oportunidade. O homem disse que o trabalho de Karima era impressionante e estava curioso para ver aonde isso levaria. Ele disse a Karima para cuidar das mãos dele porque eram um presente. Enquanto isso, Yuen também estava mostrando seu trabalho para outra pessoa. O homem perguntou se Yuen conhecia Karima, a artista sobre quem todos estavam falando no negociante de arte de Kuriki. Yuen disse humildemente que era apenas uma coincidência, não uma grande honra. O homem disse que ouviu que o estilo de Karima era fora deste mundo. A cena mudou e Neil entrou para encontrar Yuen, que estava olhando para uma peça de ouro que rapidamente escondeu em suas roupas. Neil perguntou por que ele parecia tão sério, mas Yuen disse que estava indo para o distrito de entretenimento. Ao mesmo tempo, Suji e Karima estavam voltando. Suji provocou Karima, dizendo que achava que o dono da livraria o expulsaria e o mandaria de volta para casa. Mas em vez disso, ele o elogiou. Karima perguntou se Suji estava feliz por ele, mas Suji negou, questionando por que deveria estar feliz. Karima disse que agora ele conseguia ganhar a vida e não incomodaria mais Suji. De repente, eles se viram cercados por alguns homens. Karima correu para se defender e bloqueou o golpe de um atacante com sua espada sem matá-lo. Suji ficou surpreso com a reação de Karima e disse que Karima tinha recebido alguns elogios por sua arte, mas isso não o tornou mole. Suji agarrou dois atacantes, chamados Han e Yasu, apelidados de jogador de dados. Suji perguntou por que eles atacaram e eles disseram que não tinham vindo para matá-lo, mas foram contratados por causa de Karima. Eles apenas fizeram o que foram pagos para fazer. Suji não acreditava nos jogadores, mas Karima disse que eles não estavam mentindo e ordenou que saíssem. Suji disse que perdeu a conta das mágoas que enfrentaram. Do outro lado, Yuen foi encontrar Isurizawa. Isurizawa disse que o dono de Azumi, que deveria organizar o funeral dele, também tinha morrido, e é por isso que estava tão ocupado. Yuen ficou surpreso ao ouvir isso. Isurizawa disse que preferia sair para beber e lembrar de Sakata, mas o trabalho não permitia. Então ele perguntou a Yuen sobre o samurai que ele havia perguntado antes. Yuen disse que não tinha ouvido nada, e Surizawa explicou que as pessoas no distrito de Chinatown estavam perseguindo o samurai. Yuen ficou surpreso e Surizawa confirmou, dizendo que não sabia o que dizer aos seus chefes no escritório do magistrado sobre o samurai.
Se o samurai caísse, o mesmo aconteceria com quem o escondia. Yuen perguntou o que os residentes de Chinatown queriam de Karima, e Surizawa brincou que talvez eles só quisessem algumas batatas doces de Satsuma fritas. Então ele mencionou um carregamento desaparecido que Hirata estava investigando, o que poderia ser o motivo pelo qual Chinatown estava atrás do samurai, mas isso era apenas um palpite. Yuen perguntou se estava relacionado ao ópio, e Surizawa disse que talvez ele mesmo devesse verificar, mas não podia porque o sindicato reclamaria se alguém do escritório do magistrado entrasse em Chinatown. Yuen ficou em silêncio por um momento, então Surizawa disse que apreciaria se alguém com ouvidos aguçados fosse a Chinatown para ouvir por ele. Yuen disse que era um pedido difícil, mas tentaria. Surizawa disse que então ele iria apenas esperando que o samurai permanecesse escondido. Ele relaxou no sofá e disse a Yuen que tinha ouvido falar de um artista excepcional e pediu para ele trazer uma de suas pinturas na próxima visita. Mais tarde, o médico foi para Chinatown e sentou-se com um velho, dizendo que os comerciantes de Nagasaki estavam lutando para obter produtos holandeses. O velho disse que os ingleses expulsaram os holandeses do Ceilão e de Jacarta, então o próximo pedido pode ser difícil de garantir. O médico mencionou sua curiosidade sobre o samurai que as pessoas estavam procurando, perguntando a história do velho. Todos os olhos se voltaram para o médico quando o velho avisou que poderia parar de trabalhar com ele se continuasse discutindo aquele tópico. O médico disse para ele esquecer que disse qualquer coisa e foi embora. O médico disse aos seus companheiros que foi de nervos, mas notou que as pessoas da Chinatown eram sérias. Karima perguntou a Yuen se os moradores de Chinatown estavam conspirando contra ele por causa de Matsumine. Yuen disse que era apenas o palpite de Surizawa. Suji disse que Karima era o único contato em Chinatown que restava depois que seu parceiro desapareceu. Karima disse que pouparia o grupo de Matsumine do trabalho, contanto que eles o procurassem e fossem até ele. Seus amigos tentaram segurá-lo, especialmente Suji, que o repreendeu, dizendo que não havia garantia de que ele voltaria vivo. Karima disse que não se importava porque o homem tinha matado o pai de sua noiva e levado ela ao suicídio, então por que pensar em sua própria vida? Yuen perguntou se Karima tinha certeza do que queria, e Karima admitiu que sua imprudência causou tudo isso, e que precisava acabar com isso. Depois que Karima saiu, o grupo conversou. O médico disse que eles estariam em apuros se Karima morresse. Yuen disse que Surizawa também queria que eles descobrissem por que Chinatown estava atrás de Karima. Então Yuen se virou para Neil e pediu que ela alcançasse Karima. Neil reclamou e Yuen lembrou-a de que precisavam da ajuda de Karima para se vingar de Matsumine. Suji disse a Neil para vir junto se não quisesse ser pega pela polícia do pijama, avisando que se uma delas caísse, todas cairiam. Neil pediu um plano B caso não conseguisse alcançar Karima a tempo. Enquanto isso, Karima chegou a Chinatown, onde um grupo bloqueou seu caminho, liderado pelo senhor. Liu, que disse que não esperava que Karima viesse sozinho. Karima disse que veio descobrir por que eles estavam atrás dele. Liu avançou contra ele com um movimento súbito que nocauteou Karima. Liu ordenou que seus homens levassem Karima enquanto Neil observava de perto. Karima acordou em algum lugar quando Liu lhe disse que ele tinha matado seus próprios companheiros por ganância, então descaradamente pediu ajuda. Liu segurou o rosto de Karima e disse que não havia ganância em seus olhos, apenas crença em algo. Ele se perguntou quem ordenou a morte. Enquanto Liu falava, um de seus homens interrompeu, dizendo que Shishido do sindicato queria vê-lo. Liu deixou Karima com um homem que começou a torturá-lo, perguntando onde as mercadorias estavam escondidas e para quem foram entregues. Karima quase foi queimada quando Suji atacou de repente. O homem perguntou quem ele era, mas Suji não deu chance, pulou em suas costas, puxou-o para baixo e o derrubou. Então Suji libertou Karima, que perguntou por que Suji veio. Suji disse que ele veio para vê-lo de cara na sujeira. Suji carregou Karima para o convés do navio enquanto Yuen cuidava do homem que estava o guardando. Em outro lugar, Liu encontrou-se com vários homens tomando chá. Ele notou que havia algo errado com o barco e disse a Shishido que queria que ele garantisse a segurança de seu povo, já que o Sindicato de Comércio de Nagasaki controlava negócios e profissões, e era a verdadeira autoridade. Shishido ficou em silêncio, então Liu disse que seu barco havia sido atacado e o samurai foi levado, mesmo que o escritório do magistrado tenha dito que não haveria problemas. Shishido disse que a rápida operação pode ter sido feita pelos Rebendi, um grupo fora da lei disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. Em outro lugar, o médico estava cuidando dos ferimentos de Karima. Karima disse que seus sequestradores pensavam que ele sabia algo sobre uma grande remessa de ópio que Matsumine comprou. Ele fez uma pausa e acrescentou que estava escondido em Nagasaki. Os eventos continuaram se desenrolando. Na pousada, Soji estava ensinando o irmão mais novo de Hana a jogar jogos de azar. Hana avisou que era ilegal, mas eles não ouviram. Ela disse para não culpá-la mais tarde se eles acabassem tão mimados quanto Soji. Então Hana perguntou a Soji se ele havia brigado com Karima desde que ela não o via descer as escadas recentemente. Soji apenas disse para ela deixá-lo em paz. Enquanto isso, um grupo de monges apareceu em um convento tarde da noite. Um monge chamado Seiko se perguntava o que eles estavam fazendo lá tão tarde. Seu companheiro respondeu que poderia ser algum tipo de treinamento. Então uma freira saiu pedindo aos monges para rezarem. Depois disso, um grupo de prostitutos foi apresentado aos monges. A freira explicou que não eram mulheres, mas que guiariam os monges à iluminação através da bênção da obra de Deus. Um monge olhou para Seiko e adivinhou que era sua primeira vez. Seiko ficou em silêncio por um momento. O outro monge disse a ele que ele tinha que escolher primeiro. Seiko escolheu um homem chamado Ichinogo dentre as prostitutas. A porta se fechou e Seiko e Ichinogo ficaram sozinhos a noite toda. Mas Seiko queria evitar isso, dizendo que não queria pecar.
Ichinogo disse a ele que, apesar de ser uma prostituta, ainda tinha dignidade. Seiko perguntou por que ele havia se manchado com ópio então. Ichinogo não respondeu, mas de repente se jogou sobre Seiko e sussurrou que as freiras estavam escutando. Se Seiko se recusasse a passar tempo com ele, ele acabaria como ele. Ao mesmo tempo, uma freira confirmou que Ichinogo e Seiko estavam juntos e se divertindo. Ela contou às outras freiras que disseram que pregadores de alta moral como Seiko sempre acham difícil cair. O líder deles disse que tudo o que faziam era guiar os perdidos para a iluminação. Em outro lugar, Seiko tentou entender o que Ichinogo havia passado por isso. Ele descobriu que Ichinogo havia sido honrado com um dever sagrado e enviado para Nagasaki, mas foi envenenado com ópio. Desde então, Ichinogo foi explorado como um meio para os desejos dos homens. Ichinogo disse que sua família em Edo achava que ele estava morto. Então ele levantou a cabeça e perguntou a Seiko se ele tinha algum parente. Seiko disse que não. Ichinogo contou que tinha um irmão mais novo que poderia se sair bem como chefe da família, o que era sua única esperança. Seiko perguntou sobre a própria vida de Ichinogo, e Ichinogo apenas desejou morder uma peça de ouro como um sinal de vingança. Seiko sugeriu que Ichinogo entrasse para o templo para expiar seus pecados. Os monges saíram do templo pela manhã. Ichinogo fumava ópio quando uma freira entrou e perguntou se havia algum problema com seu remédio. Ele negou. A freira se aproximou e disse: mesmo quando os homens usam pó e batom, eles ainda são maus mentirosos. Ela então perguntou o que Seiko lhe havia dito, dizendo que ouviu que Seiko entrou para o templo depois de perder sua família para uma epidemia. Ichinogo disse que Seiko era gentil e não tinha falado muito. Enquanto isso, Ryu estava ocupado trabalhando quando um de seus homens se informou que o destino era o templo Hindi. Ao mesmo tempo, Seiko estava rezando no convento. Ichinogo entrou e pediu desculpas, dizendo que não sabia o que fazer. Então Ichinogo mordeu a peça de ouro para mostrar sinais de vingança. Mais tarde, Seiko voltou ao templo, parecendo triste. Um monge o parou e pediu para ele ler um sutra para uma criança de 3 anos. Seiko respondeu que não era mais monge. Na sede de Yuen, após pegar a peça de ouro de Ichinogo, o médico pensou que o antigo templo tinha sido restaurado por um grupo de pessoas devotas. Yuen disse que era um santuário para aqueles que não podiam visitar abertamente os distritos de prazer organizados por monges e samurais de famílias notáveis. Soji acrescentou que os clientes bonitos eram levados para o templo como prostitutas depois de ficarem viciados em ópio. Karima ficou surpresa, dizendo que inicialmente apenas Sakata e Azumi estavam envolvidos com ópio, mas agora até as freiras estavam. O médico disse que Azumi e Sakata costumavam controlar o fluxo de ópio. Karima disse que com a morte deles ninguém estava mais controlando. Yuen supôs que alguém havia encontrado um grande estoque de ópio e inundado o mercado. Karima se perguntou se o distrito chinês havia encontrado o estoque de Matsumine. O médico disse que ainda não podiam confirmar isso. Tudo o que podiam fazer agora era se vingar. Naquele momento, Karima saiu apressada. Yuen ordenou que Soji continuasse vigiando Karima, já que ele percebeu que Karima sempre fugia quando o ópio era mencionado. Na pousada, Karima estava tentando cuidar de sua espada. Soji sugeriu que ele a levasse a um artesão, mas Karima disse que não podia confiar a ninguém sua espada quando nem mesmo confiava em si mesmo. Então a cena mudou. Neil armou suas armadilhas dentro do templo para matar as freiras. Uma freira ordenou que ela parasse, lembrando-a de que matar dentro do templo era um pecado que merecia o inferno. Mas Neil apertou suas cordas, dizendo que mesmo que o inferno existisse, ela já estava nele. Lá dentro, as outras freiras pegaram suas espadas, prontas para se defenderem contra um grupo chamado Rupengi. De repente, Neil apareceu, colocando máscaras douradas neles e os levando um por um. Enquanto isso, a Madre Superiora deixou o convento, levantando o capuz e jurando fazer prisioneiros Rupengi um dia. Quando o médico tentou atirar nela, ela escapou rapidamente. Ele disse que ela era mais cautelosa do que esperado para uma freira. Karima disse que iria caçá-la então. Naquele momento, o médico disparou uma flecha com uma corda, permitindo que Karima subisse até o local da freira. Karima bloqueou seu caminho, dizendo que veio para se vingar. Ela disse que sua vida valia mais do que uma única moeda de ouro, e se ofereceu para recuperá-la dele. Ele perguntou se ela iria recuperá-la com ópio. Ela disse que estava pronta para o que ele quisesse. Ele pediu para ela lhe contar tudo, mas ela o surpreendeu com um beijo que o deixou confuso. Em seguida, ela injetou ópio em seu pescoço e rapidamente se afastou. De repente, Ryu apareceu. Karima sacou sua espada e os dois lutaram ferozmente. Karima tentou cortar Ryu ao meio, mas Ryu foi ágil e sempre se defendeu bem. Ele até derrubou a espada de Karima das mãos dele e tentou impedi-lo de perseguir a freira. Mesmo assim, a freira não escapou porque Soji a matou com um talismã da sorte. Naquele momento, Ryu disse que tinha 2 objetivos. Então, uma flecha voou em sua direção e o médico disse que agora eram 3. Ryu pulou tão rápido que Soji começou a duvidar que ele fosse humano. Em outro lugar, o juiz Isarazawa foi chamado para seu escritório. Ele se curvou quando o juiz perguntou como ele poderia servi-lo. Isarazawa adivinhou que o assunto era sério devido à presença de Shishido, o supervisor do sindicato. Então Shishido perguntou ao juiz sobre a peça de ouro mordida. O juiz disse que era apenas um boato que as pessoas espalhavam, perguntando quem acreditaria que encontrar uma moeda de ouro mordida significava que seu inimigo morreria da noite para o dia. Isarazawa disse que tudo começou com uma pessoa suspeita que pegou dinheiro para matar alguém, mas a situação saiu do controle. Shishido disse que ainda não podiam ignorar o boato, especialmente se estivesse ligado à morte de Sakata. Ele então mostrou a Isarazawa meias que pertenciam a Sakata, um presente do sindicato. O juiz notou manchas de sangue nas meias e ordenou que Isarazawa investigasse a morte de Sakata. Depois, Isarazawa saiu do gabinete do juiz com Shishido. Shishido implorou Isarazawa para levar os assassinos de Sakata à justiça. Isarazawa
Disse que tentaria, mas não sabia se haveria tempo suficiente para investigar a maldição do ouro mordido. Shishido disse que talvez encontrasse evidências no caso de Satsuma enquanto caçava o assassino de Sakata. Então Isarazawa confrontou Shishido sobre o tráfico de ópio. Shishido disse que seus negócios com ópio foram o que o ajudaram a subir de posto. Sem suas próprias fontes de ópio, não haveria crimes de ópio para investigar. Então Isarazawa puxou uma adaga, colocando-a no pescoço de Shishido, dizendo que amava uma garota que ficou viciada em ópio, e agora seu rosto parecia um crânio. Ele admitiu que tentou não seguir em frente, pensando que isso apenas dizia respeito a Sakata, mas agora não podia garantir sua própria segurança. Os eventos se desenrolaram rapidamente depois disso. Karima disse a Yuen que não tinha certeza se deveria pintar a mulher que ele levou ao suicídio. Antes que Yuen pudesse responder, Karima disse que não tinha outra escolha porque não podia escapar dela, mesmo com os olhos fechados. Enquanto caminhavam juntos, pararam em frente a uma loja e entraram. Karima começou a pintar com um pincel. Depois de saírem, pararam em algum lugar e Yuen disse a Karima para falar com o dono da loja se ele precisasse de alguma coisa. Karima perguntou se Yuen tinha saído com ele só por isso, e Yuen devolveu a pergunta perguntando sobre o nome Tai Shin, que ele notou assinado nos pincéis da loja. Karima lembrou de assinar antes como Tai e explicou que ele acrescentou uma letra do próprio nome para completar. Yuen disse que era uma honra. Yuen disse a Karima que o trouxe ali porque era tranquilo e porque nos próximos dias, Karima teria dificuldade para encontrar tempo para descansar ou comer com todos os pedidos chegando. Karima permaneceu em silêncio. Yuen continuou, dizendo que quando isso acontecer, Karima poderia deixar seu antigo nome e passado para trás e viver como o pintor Tai Shin. Karima perguntou se ele poderia fazer isso sem parecer egoísta. Yuen disse que todos os Vingadores não podem viver pacificamente na sociedade, mas Kurima era diferente, pois estava prestes a criar uma nova vida como Tai Shin. Kurima respondeu que não era sua intenção. Matar o pai de sua noiva e seu chefe havia deixado um peso moral do qual ele não se libertaria até que estivesse resolvido. Yuen perguntou por que Kurima mataria uma vez que todos os seus problemas estivessem resolvidos. Yuen saiu do resort, mas uma voz de Neil o parou, dizendo que seria muito mais fácil se Kurima dissesse que pretendia parar de matar. Yuen perguntou quanto ela tinha ouvido, e Neil admitiu que tinha pensado em matar Kurima se ele dissesse que iria se aposentar. Então ela perguntou por que Yuen mencionou partir, sabendo que é proibido deixar Ryubenji. Yuen disse que queria ver se Kurima valia a pena matar. Neil perguntou se a conversa era apenas um teste. Enquanto Yuen caminhava com Neil, um homem disfarçado passou por eles. Yuen parou e verificou o rastro dele. Neil deduziu que havia outra convocação. Yuen disse que provavelmente era sobre a entrada no bairro chinês dias antes. Enquanto isso, Kurima foi a um bar onde alguém o cumprimentou e o direcionou para sentar no fundo. A garçonete perguntou se ele queria saquê. Ele disse que só queria algo para comer, mas logo pediu uma garrafa de saquê junto com a comida. Enquanto comia e bebia, lembrou-se das palavras de Yuen até que outro cliente o interrompeu, dizendo que Kurima parecia preocupado. A garçonete pediu desculpas por fazer Kurima compartilhar sua mesa. O homem sentou-se em frente a Kurima, pediu desculpas por interromper, e Kurima perguntou se ele era um padre. O homem disse que não era muito piedoso, mas depois explicou que se um padre realiza ritos fúnebres e reza pelos mortos, o trabalho de um samurai é matar pessoas. Kurima o repreendeu por dizer isso como um padre. O padre respondeu que, para ele, condenar a matança era uma piada estranha porque a vida continua tirando a vida dos outros. O padre então começou a explicar sua filosofia sobre vida e morte, e disse a Kurima para não se preocupar com algo tão trivial quanto matar. De repente, Kurima se levantou, pagou sua conta dizendo que se sentia bêbado, e foi embora. A garçonete ficou surpresa com o pagamento generoso, mas Kurima disse que também pagou a conta do padre. Do outro lado, Yuen encontrou um pregador que lhe disse que os atos recentes do grupo Ryubenji em Chinatown eram imperdoáveis, mas agora seriam considerados uma exceção, pois eles conheciam o verdadeiro pecador. O pregador alertou que, se o veneno se espalhasse mais pela cidade, acabaria por afogá-la no esquecimento e ordenou a Yuen que se vingasse de Liu. Uma freira então deu a Yuen uma peça de ouro. Yuen perguntou sobre o pedaço de ouro de Kuban mordido, mas o pregador disse que a peça diante dele pertencia a um mártir que morreu em Shimabara, e aguardava vingança. Yuen perguntou por que ele foi então ordenado a se vingar de Liu, e o pregador disse que era urgente porque se não agissem rápido, o povo de Liu conseguiria o ópio de Matsumine. Yuen ficou em silêncio, e o pregador disse que tudo estaria perdido se o povo de Liu conseguisse o ópio. O pregador também disse que não podia confiar em nenhum outro vingador em Nagasaki com a peça de ouro de Shimabara. Quando Yuen voltou para seus companheiros, Tsuji pegou a peça de ouro, admirando-a e dizendo que era rara e que nunca tinha visto nada parecido. Tsuji achou que todos estavam condenados após descobrir que o pregador sabia sobre a entrada deles em Chinatown há dias. Kurima perguntou sobre a mordida da vingança e Yuen explicou que era uma ordem direta do pregador. Eles tinham que matar Liu rapidamente. O médico imaginou que não era uma vingança comum e se perguntou por que o pregador estava agindo fora do personagem. Yuen disse que não sabia. Quando Kurima tentou objetar, lembrando que a vingança é medida pela profundidade do rancor, não pelo dinheiro, Tsuji disse que aqueles que organizavam a vingança tinham dito que a mordida não era necessária, então tinham que realizá-la. Neil disse a Tsuji para matar Yuen primeiro, já que ele sempre dizia que eles não matavam sem ouro mordido. Tsuji disse a ela para não ser tola. Não havia sentido em lutar entre eles. Neil perguntou o que fariam já que Yuen estabeleceu as regras. Tsuji perguntou se a sugestão dela era devolver o ouro. O médico disse que o pregador não os deixaria escapar com isso. Kurima disse que o pregador e seus seguidores abriram caminho.
Tsuji alertou que desafiar o pregador causaria problemas com todos os Ryubenji de Nagasaki. Yuen disse que pelo menos eles precisavam saber o verdadeiro objetivo do pregador. Yuen supôs que o ouro era apenas um teste de lealdade deles. Tsuji pediu a Neil que retornasse a Chinatown para encontrar adversários para Liu dispostos a morder a peça de ouro. Ao mesmo tempo, Yuen deu a mesma ordem a Neil. Korima pensou corretamente que Liu estava trazendo ópio, mas nenhum deles sabia o propósito do pregador de matá-lo. Na mansão de Shishido, o mesmo padre que Korima encontrou anteriormente estava lá. Shishido agradeceu ao padre por viajar até Nagasaki. O padre disse que era um homem de fé que vai onde é chamado. Ele ouviu que havia um grupo planejando se revoltar contra o juiz, se fossem bem pagos. Shishido disse que esse grupo tinha começado a cansar seu dono ultimamente. O padre entendeu por que foi chamado. Shishido perguntou se isso causaria problemas para ele. O padre disse que estava pronto desde que uma marca de vingança fosse deixada. Shishido ficou grato pela sua bondade e começou a morder peças de ouro antes de colocá-las na frente do padre. O padre disse que pareciam rancores profundos. Enquanto isso, Neil chegou a Chinatown, mas foi capturada rapidamente por Liu e não conseguiu escapar. Liu perguntou por que ela invadiu seu território e qual problema ela tinha com ele. Antes que Liu pudesse ferir Neil, a voz de Korima o deteve. Korima perguntou o que Liu pretendia fazer, em seguida perguntou sobre o ópio que pertencia ao diretor financeiro de Satsuma. De repente, Liu caiu, atingido por uma bala enquanto o padre declarava que tinha vindo por vingança. Após Léo ser ferido, Korima sentou ao lado dele, intrigado e perguntando onde ele foi atingido. Neil disse para ele esperar pelo médico. Enquanto isso, um homem chamado Yutaro apareceu e tentou se livrar de Léo, que ainda estava respirando, mas Tsuji bloqueou o caminho de Yutaro e disse que a cabeça de Léo era tão valiosa quanto uma peça de ouro precioso. Em outro lugar, o padre e o atirador conversaram. O padre pediu ao atirador para enviar um sinal a Yutaro para ligar de volta, dizendo que eles nem sequer se apresentaram adequadamente. Ao mesmo tempo, Yutaro estava prestes a enfrentar Tsuji, mas saiu rapidamente ao ver o sinal dos seus camaradas. Korima estava correndo em outro lugar carregando Léo, que continuava pedindo a Korima para matá-lo. Korima disse a ele que ninguém tinha mordido o pedaço de ouro ainda, e perguntou por que ele queria o ópio. Léo respondeu, quem quer tal sujeira? Korima disse, então estamos do mesmo lado. Léo ficou pasmo. Korima explicou que o ópio contrabandeado pelo diretor Matsuma tinha que ser queimado para que não restasse nenhum traço. Léo perguntou quem dava as ordens, e Korima disse que não tinha mestre. Ele perguntou a Léo o mesmo, mas Léo ficou em silêncio. Korima compartilhou que uma vez foi como ele, seguindo ordens cegamente e matando um homem que era como um pai para ele. Ele avisou Léo para não cometer o mesmo erro e estudar seu inimigo cuidadosamente. A cena mudou. Após examinar Léo, o médico informou a todos que a bala havia passado completamente. Então Léo tinha uma boa chance de sobreviver. Naquele momento, Yuen sugeriu que todos fossem juntos para a clínica, pois o local em que estavam era perigoso. Flashback. Léo ficou diante de seus homens, declarando firmemente que não deixaria ninguém escapar de seu controle, porque ele pretendia destruir o ópio no Império Qing. Então, um dos servos de Léo pediu que ele fosse ver algo. Quando Léo o seguiu, viu sua irmã Shou fumando ópio e ficou chocado. De volta ao presente, Léo recuperou a consciência após o tratamento e murmurou que deve destruir o ópio. Lá fora, o médico estava sentado com Nu e Tsuji, explicando que os Qing vendiam chá, seda e porcelana para os ingleses, mas os ingleses começaram a empurrar o ópio indiano porque não tinham mais nada para trocar. Tsuji comentou, você trabalha duro para aprender o comércio, depois se vê viciado em ópio. O médico disse que o ópio estava se espalhando como fogo, difícil de controlar, especialmente porque bani-lo irritaria os ingleses, que lucravam muito. Nu abriu um livro de quadrinhos que tinha com ela enquanto o médico disse que o imperador Qing tentou eliminar o ópio nomeando um supervisor conhecido por sua reputação pura. Esse supervisor era o comissário Léo, disse Tsuji. Então Léo é um servo que reporta diretamente ao Shogun. Nu se perguntou sobre a conexão de Léo, já que todas essas coisas vinham de fora do país, e perguntou por que eles se envolveram. O médico desviou o olhar e disse a Nu que ela ficaria surpresa com o quão conectado tudo realmente estava. O médico então ouviu Karima dizendo a Léo para não se mover, então ele entrou e disse a Léo que havia informado a Chinatown que ele ainda estava vivo, mas que voltar agora não ajudaria considerando sua condição. Léo perguntou por que o médico agia como um médico quando na verdade era um assassino de aluguel. O médico disse que o trabalho deles envolvia vingança baseada em pedaços de ouro mordidos, mas eles não lidavam com matar um cliente a serviço do Imperador Qing. Karima sugeriu que Léo se juntasse a eles para acabar com o ópio, mas Léo reagiu com raiva, acusando-o de loucura. Yuen interveio, pedindo a Léo que fosse gentil com Karima, e explicou que Karima perdeu muito por causa do negócio de ópio pelo diretor financeiro de Satsuma. Yuen acrescentou que Karima perdeu o pai da sua noiva, a sua noiva, e o clã que ele servia. Yuen ofereceu uma bebida a Léo e perguntou em voz baixa, como ele acabou assim. Léo disse que os comerciantes ingleses tentavam evitar perguntas sobre contrabando, então escondiam seu estoque de ópio em portos antigos em Singapura, Calcutá e Nagasaki. Enquanto Léo falava, Nu ouvia tranquilamente até que ele mencionou que alguém estava de olho no ópio trazido para Nagasaki. Todos ouviram em silêncio quando Léo disse que a quantidade de ópio era massiva e incontrolável, mas os ingleses se recuperariam e comprariam barato. O médico disse que Karima já havia matado Matsumine, mas o ópio que ele contrabandeou para Nagasaki foi roubado por outra pessoa. Yuen disse que o ladrão provavelmente era um grupo japonês ganancioso ou os ingleses, observando que o comissário do imperador tinha muitos inimigos.
Léo ficou bravo, dizendo que era um problema do país dele e não era da conta deles. Enquanto isso, Tsuji apareceu em outro lugar, muito chateado. Nu perguntou por quê, e Tsuji perguntou qual era realmente o trabalho deles. Quando ela disse que não tinham trabalho, Tsuji disse: eles são pagos e matam alguém simplesmente. Então como acabam ajudando um oficial de King? Nu perguntou o que eles fazem, mas como ninguém mordeu a moeda de ouro, Tsuji disse que isso não significava que tinham que ajudar Léo. Tsuji perguntou a Nu se ela percebeu as consequências de abrigar alguém que precisava de vingança. Nu disse que eles não conseguiriam grandes peças de ouro, e Tsuji acrescentou que a pior parte era que eles estavam causando problemas com o sindicato. Nu o tranquilizou dizendo que se preocupar era inútil, e Yuen estava definitivamente pensando em uma solução. Em outro lugar, o doutor estava segurando a bala que atravessou o corpo de Léo, dizendo a Yuen que pelo menos sabiam o alvo de Léo, mas não sabiam quem atirou nele ou quem roubou o ópio de Matsumine. Yuen estava em silêncio. O doutor perguntou por que a guilda ordenou vingança contra Léo e se eles conheciam sua identidade. Ele especulou que se a guilda procurasse vingança sabendo quem Léo era, eles deveriam estar do lado contrabandeando o ópio. Yuen concordou que isso era provável. O doutor disse que as notícias sobre a proteção de Léo provavelmente já haviam se espalhado. Yuen disse que encontraria o líder da guilda no sábado, o confrontaria e devolveria o ouro após descobrir a verdade sobre Léo. O médico fez uma pausa e Yuen disse-lhe para assumir o controle se algo acontecesse com ele. Léo acordou e tentou se levantar, mas Karima o impediu, avisando que era perigoso. Mesmo assim, Léo insistiu em ir para o bairro chinês para dizer aos seus homens que o ópio nunca deve voltar para casa. Karima lembrou de que ele poderia morrer. Léo disse que cumpriria seu dever como guerreiro, custe o que custar. Em Chinatown, um velho perguntou notícias sobre Léo. Um homem disse que ele poderia estar morto, mas o velho duvidou disso. Ele disse que informaria a União de Comércio de Nagasaki. E se Léo estivesse vivo, ele voltaria. De repente, Yutaro entrou com o padre, que disse ter vindo por vingança. Os homens do velho derrubaram o padre e Yutaro, mas o padre rapidamente sacou a espada, esfaqueando-os e declarando que sua causa era vingança. Em outro lugar, Karima caminhava com Léo, que perguntou por que ele continuava atrás do ópio mesmo após se vingar, como disse o médico. Karima respondeu que era porque ele não conseguiu salvar a mulher que amava e a deixou morrer. Em outro lugar, o atirador de elite do padre jogou uma bomba em um navio que explodiu. Karima foi investigar, mas voltou para encontrar um assassino tentando matar Léo. Karima impediu o assassino a tempo, mas Léo estava em estado crítico. Léo perguntou sobre seus camaradas no porto. Karima disse que todos estavam mortos. Léo culpou a si mesmo, dizendo que seus soldados e amigos eram sua responsabilidade. Ele então admitiu para Karima que odiava ópio porque sua irmã ficou viciada, e ele não queria morrer antes de vingá-la. Karima disse a ele para morder a peça de ouro e confiar neles para a vingança dele. Em outro lugar, o assassino Soti pediu desculpas ao padre por fugir e não conseguir matar Léo. Enquanto o padre o repreendia, seu servo veio dizer que Shishido estava esperando. O padre encontrou Shishido, que encontrou o santo da guilda, que disse que Yuen e seus aliados não tinham relação com a guilda. Shishido disse que as ações de Yuen e seu grupo foram aterrorizantes, atacando Chinatown sob a proteção do sindicato comercial de Nagasaki. Ele pediu a opinião do santo sobre morder outra peça de ouro, e ela permitiu. Então Shishido confessou que ficou triste com a morte de Léo antes de revelar que possuía todo o ópio. O padre perguntou por que ele não contrabandeou ópio para King, e Shishido disse que seu plano era inundar Nagasaki primeiro com ópio. Depois disso, Yuen encontrou-se com Isarizawa. Isarizawa disse que o juiz não parava de gritar por suas cabeças porque causaram uma comoção no bairro de Chinatown em plena luz do dia. Yuen respondeu que eles não eram os culpados. O caos aconteceu porque Shishido os enganou. Ainda assim, Isarizawa disse que o sindicato estava convencido de que os Ripendi causaram a perturbação e mataram Léo, o enviado do imperador King. Yuen os defendeu, dizendo que o sindicato sabia quem era realmente o responsável. Isarizawa fez uma pausa. Então Yuen lembrou de que Léo foi enviado a Nagasaki para erradicar o ópio, que ameaçava as operações do sindicato. Isarizawa revelou que havia um rebelde no sindicato, Shishido, o supervisor geral do sindicato. Os olhos de Yuen se arregalaram de choque. Isarizawa explicou que Shishido jurou morder ouro para se vingar das pessoas em Chinatown. Quando Yuen não mostrou reação, Isarizawa continuou, dizendo que Shishido estava fortalecendo laços com o padre estrangeiro, enquanto cortava conexões com outros Vingadores. Isarizawa então disse a Yuen que estava disposto a apoiá-lo se ele quisesse ajuda para lidar com isso. Yuen disse que Shishido um dia governaria como o supervisor geral do sindicato, então por que ele faria tudo isso? Isarizawa disse que inicialmente pensou que Shishido estava apenas se divertindo porque era um canalha rico, mas ficou chocado que Shishido incitou Sakata contra ele. O próximo objetivo de Shishido era transformar Nagasaki em um grande centro de ópio. Yuen perguntou o que Shishido esperava ganhar. Isarizawa disse que não sabia. Yuen disse que então teriam que investigar. Na pousada, Hana entrou no quarto de Soji, mas ficou surpresa ao encontrá-lo completamente revirado. Enquanto isso, Soji e Karima estavam fugindo para o telhado da pousada depois de serem atacados. Soji sugeriu que Karima encontrasse um lugar para se esconder, enquanto ele mesmo desapareceria por um tempo para manter Hana e sua família fora de problemas. Em outro lugar, Shishido reuniu vários artistas Maki e mostrou-lhes uma obra de um famoso artista chamado Tenzan. Ele pediu a todos os artistas Maki, incluindo Yuen, para ajudar a pintar a peça e completar o que o artista havia deixado inacabado, transformando-a em uma homenagem. Shishido ofereceu a liderança a Yuen porque estava confiante de que Yuen iria decorá-la lindamente. Para surpresa de Shishido, Yuen recusou.
Shishido perguntou por quê. Yuen disse que não achava que a peça saiu como Tenzan pretendia. Então Yuen levantou a cabeça e disse: como artista, seu objetivo era a expressão, ele não colocaria essa peça em exposição pública. Shishido concordou, dizendo que muitas obras que seus criadores chamaram de falhas foram posteriormente reavaliadas como belas artes. Yuen perguntou se ele acreditava que isso se aplicava a esta peça. Shishido disse que acreditava que Tenzan nasceu para criar esta obra. Naquele momento, um artista interrompeu Shishido, perguntando se a pintura pendurada na parede era do artista que havia recentemente se tornado o assunto da cidade. Shishido confirmou e disse que consegui-la tinha sido extremamente difícil. O artista disse que a pintura parecia tão realista. Shishido olhou para Yuen com malícia e disse: quem deu o pincel a esse artista deve ser uma pessoa cruel. Yuen perguntou o que ele queria dizer. Shishido disse que achava que a garota pintada na imagem não estava mais viva, a julgar pelo desespero e autorreprovação em sua expressão. Shishido continuou, dizendo que era como se a pintura fosse feita da própria carne do pintor. Yuen disse que as pessoas lidam com a tristeza de maneiras diferentes, e ele apostou que essa era a maneira do pintor Taishin de expressar sua arte. Shishido disse que gostaria de ver mais desse pintor e esperava que ele pudesse recriar claramente a imagem de uma pessoa perdida. Então, Shishido se perguntou o que seria do artista. Yuen disse que enquanto ele pudesse enfrentar sua tristeza sem se desviar, certamente encontraria salvação com o tempo. Shishido disse que isso era chato porque ele não via o artista como alguém que precisava de salvação. Ele tinha certeza de que o sofrimento limitado criava arte muito mais bonita e que sua arte pulsava por causa desse sofrimento. Na clínica, o médico preparou comida enquanto Neil e Soji jogavam Sudoku. Soji expressou em voz alta sua surpresa ao ver que o médico conseguiu fazer uma refeição com apenas um rabanete daikon e pediu para ele enfeitá-lo com um C. Abramos peixe. O médico perguntou a Soji e Neil se eles tinham adotado a criança por um tempo. Soji rapidamente mudou de assunto, dizendo que estava sendo caçado e que aquelas pessoas poderiam atacá-lo a qualquer momento. Neil disse que Karima também passou o dia franzindo a testa na casa de Yuen. O médico perguntou se eles poderiam ajudá-lo um pouco. Soji disse que não era educado o suficiente para entender a medicina ocidental. Neil brincou que ela era boa em matar, mas não sabia como curar. Neil perguntou sobre novas ações de vingança. Soji lembrou que eles já tinham enfrentado a capela. O médico disse que Yuen estava a caminho de ver a capela, e poderia voltar com uma peça de ouro. Soji ficou chocado que Yuen estava indo sozinho para a capela depois de tudo. O médico explicou que Yuen estava indo para entregar um relatório e devolver o ouro após matar Léo. Soji ficou bravo com o médico por deixar Yuen ir sozinho, sabendo que ele poderia não voltar vivo. Então, Soji se levantou, dizendo que estava indo para o cassino para aliviar o estresse. Neil tentou pará-lo, lembrando que ele estava sendo caçado, mas ele a ignorou e foi embora. Enquanto isso, a capela disse a Yuen que não esperava uma vingança tão fracassada contra Léo, mas que o resultado final era apropriado, então ele deixaria passar. Yuen disse que o objetivo de Léo não era espalhar ópio em Nagasaki, mas erradicá-lo. Depois Yuen perguntou por que a capela ordenou vingança contra Léo quando ele era um enviado King enviado para eliminar o ópio. A capela disse que Yuen era sábio o suficiente para não interferir em assuntos além de sua preocupação. Yuen disse que conheceu um homem chamado Shishido, o supervisor-geral do Sindicato de Comércio de Nagasaki. Yuen olhou para a capela e perguntou por que o pedaço de ouro deixado pelos mártires de Shimabara não tinha as marcas dos dentes de Léo, e por que Shishido não guardava rancor ou raiva disso. A capela disse que os pensamentos de Yuen apenas o levariam a rejeitar as coisas e se desviar da fé. Yuen fechou os olhos e disse que Shishido transformaria Nagasaki em um inferno e espalharia ópio. A capela disse que pode ser a vontade de Deus, e se o país afogar em ópio, significa que pecou o suficiente para merecer tal punição de Deus. Yuen objetou, dizendo que ainda tinham o dever de vingar aqueles que foram enganados, mesmo que a punição divina guardasse os culpados. Yuen então puxou uma peça de ouro com marcas de dentes de Léo e disse à capela que ela carregava o ressentimento de Léo contra aqueles que enganaram e mataram seus camaradas. Como um vingador, ele não podia ignorar aquela mordida. Yuen foi embora, deixando a capela para trás. Yuen então voltou para Karima e contou a ele que Shishido era responsável por matar Léo e estava planejando distribuir ópio em Nagasaki. Karima agradeceu a Yuen, dizendo que teria morrido sem saber a verdade sobre o crime. Ele prometeu fazer o seu melhor como samurai para acabar com o problema do ópio. Yuen segurava uma foto de sua noiva, Yui, dizendo que ela poderia sorrir para ele depois que ele terminasse essa missão. Em outro lugar, Soji chegou a um bar onde um homem lhe disse que havia uma mulher com verdadeiro talento para jogar dados, e eles estavam se divertindo jogando com ela naquela noite. As apostas começaram e Soji se juntou. Depois de várias jogadas, Soji ganhou muito dinheiro. Quando ele tentou ir embora, seus companheiros o acusaram de ganhar e fugir. Soji gritou com eles e saiu do bar. No caminho para casa, ele quase perdeu a cabeça, perguntando-se por que a freira estava jogando dados. De repente, a voz da freira veio da escuridão dizendo que ele estava em uma maré de sorte. Soji tentou tirar suas ferramentas de jogo de suas roupas, mas ficou chocado ao descobrir que a freira as havia pegado. Ele começou a persegui-la, mas ela o atraiu para algum lugar. Ela lhe disse que Karima deveria ter sido morto no castelo Surumaru. Então por que ele não foi? Soji disse que não sabia, mas que Yuen queria que isso acontecesse. Ela mandou ele investigar antes que todas as casas de jogos da cidade fechassem as portas para ele. Então ela desapareceu, deixando Soji se perguntando o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Karima estava andando pela rua enquanto Soji e o atirador estavam escondidos por perto. Soji perguntou ao atirador se deveriam atirar em Karima. O atirador respondeu que Karima estava desarmada, mas parecia uma armadilha já que seus camaradas deviam estar próximos. Se descobrissem por causa de uma bala perdida, seria o fim deles.
Enquanto isso, o padre estava jantando com a freira, perguntando a ela sobre Yuen e seu grupo. A freira perguntou por que ele não resolveu as coisas diretamente, já que não podia esperar que os Vingadores de Shimabara assumissem o comando. Ela sugeriu enviar seus homens atrás de Yuen e seus aliados, mas o padre disse que eles eram um grupo talentoso e perdê-los seria um golpe pesado. Ele continuou dizendo que uma vez que o ópio inundar Nagasaki, os ingleses não resistirão à tentação, mergulhando o mundo no caos. Só então o sonho de Shimabara finalmente se tornaria realidade. A freira disse que isso significaria que ele poderia estabelecer o reino do senhor em Kyushu para governá-lo. O padre respondeu que seu primeiro desejo era reviver sua fé. Quanto ao governante, eles poderiam escolher quem quisessem. Em outro lugar, Yuen se encontrou com Isurizawa e lhe disse que contrabandear ópio era um crime grave, mesmo que o chefe do sindicato comercial de Nagasaki estivesse por trás disso. Yuen disse que se Shishido fosse exposto, ele não escaparia da execução. Isurizawa disse que Sakata uma vez planejou armar uma cilada para Shishido e levá-lo à justiça, mas Shishido fez um acordo que Sakata tinha certeza de que ele aceitaria. Ele acrescentou que se o Palácio Imperial conseguisse recuperar o ópio perdido em King, os ingleses não se importariam se o diretor financeiro de Satsuma ou o chefe do sindicato lidasse com o acordo. Após a reunião, Yuen voltou para os amigos, mas o médico bloqueou seu caminho, avisando que a neblina densa não os ajudaria. Então Suji apareceu e pediu para conversar rapidamente. Suji disse que eles tinham ido a Satsuma antes, porque Hirata, que Karima matou, mordeu a peça dourada antes de morrer. Yuen perguntou por que Suji de repente se lembrou disso. Suji disse que queria verificar certas coisas, e contou a Yuen que tinha pedido a Nil para tocar o sino depois que Karima matou Matsumine. Suji perguntou, para quem o sino foi tocado? Yuen ficou em silêncio. Suji adivinhou que não poderia ser para Hirata, já que ele estava morto há muito tempo. Antes que Yuen pudesse responder, Suji acrescentou que o noivo de Karima também usava um sino e perguntou a Yuen se ele o fez. Yuen disse que fez o sino sob as ordens de Hirata para presentear o noivo de Karima, Yui. Suji disse que isso contradizia o que Karima lhe contou, já que Karima disse que Yui usava o sino quando ela cometeu suicídio. Isso significava que alguém tinha viajado até Satsuma para entregar o sino a Yui. O doutor supôs que Hirata poderia tê-lo enviado a ela por algum meio antes de morrer. Yuen lembrou-se de quando Hirata recebeu o sino dele e disse que Yui gostaria, mesmo que parecesse um pouco chamativo para uma garota do campo. Yuen se curvou, admitindo que tinha ouvido como sua missão era perigosa, e pediu a Hirata para voltar para casa em segurança. Hirata perguntou se os Vingadores aceitariam se vingar por ele. Yuen disse que seria uma piada de mau gosto se eles recusassem. Hirata disse que um assassino feroz estava atrás dele, mas ele não se importava com isso. Ele queria expressar sua raiva contra os responsáveis por contrabandear ópio para o Japão. Ainda assim, ele se perguntou se a moeda de ouro Koban poderia levar sua vingança até a distante Satsuma. Yuen garantiu a ele que a moeda Koban alcançaria os cantos mais profundos da Terra. Voltando ao presente, Yuen disse que foi ele quem deu o sino a Yui e entregou pessoalmente a lembrança do pai dela. Suji perguntou sobre a condição de Yui após a morte do pai dela. Yuen lembrou quando Yui segurou o sino e disse que os Vingadores vingariam seu pai. Yuen disse a ela que os Vingadores agora possuíam ouro esculpido com a vingança de Hirata de seus momentos finais. Ele garantiu a ela que não demoraria muito para que Matsumine, o diretor financeiro de Satsuma, fosse punido. Então talvez o sino tocasse para seu pai. Yui começou a chorar de repente, dizendo que Matsumine nunca poderia deixar Satsuma. Então quem matou meu pai? Ela perguntou. Yuen disse que o nome do assassino era Karima. Yui olhou para o sino em choque, dizendo, impossível. Karima ia se casar comigo. Só então Yuen percebeu que Hirata foi morto pelo noivo de sua filha. Yui desabou, chorando que Karima disse que ele abriria mão de seu nome para herdar a família Hirata, e estava pronto para se sacrificar para protegê-la. Ela se perguntou se ele estava rindo dela e de seu pai o tempo todo. Yuen a consolou, dizendo que se Karima servisse Matsumine, a espada da vingança certamente o alcançaria. Yui pediu a Yuen para matar Karima. Ela mordeu a peça dourada e a levantou para os olhos de Yuen, implorando-lhe que perseguisse Karima até os confins da terra e o fizesse pagar. Apesar das súplicas contínuas de Yui para que Yuen matasse Karima, Yuen pegou a peça dourada e disse a ela para considerar a vingança de Karima feita. Suji disse, sem dúvida Yui odiava profundamente Karima. Yuen disse que quando soube a verdade, pensou em devolver a peça dourada, mas Yui já estava morta. Suji disse que isso significava que ele não poderia devolver a peça, e também sentiu pena de Karima, incapaz de matá-lo. Então Suji disse com raiva, as ações tolas de Karima fizeram com que invadissem o distrito chinês e causassem problemas com o sacerdote, e agora eles não podiam andar livremente. Suji olhou para a peça dourada e disse que talvez fosse melhor levar a cabo aquela vingança. O doutor perguntou se ele quis dizer depois que a questão Shishido estivesse resolvida. Suji disse que o momento não importava. Eles eram vingadores com ouro envenenado e não se importavam com o tempo. O doutor perguntou se Suji poderia matar Karima depois de ver seu arrependimento. Suji disse que ele não foi o primeiro a matar por algo que não merecia, e talvez alguns que eles mataram antes também tenham se arrependido de suas ações. A cena mudou para Suji seguindo Karima como uma sombra. Quando Karima perguntou por quê, Suji disse que Yuen pediu a ele para caso Karima agisse imprudentemente. Karima ficou surpresa. Suji lembrou-lhe do momento em que Ryu morreu, e que a bala atingiu silenciosamente. Ele avisou Karima para não vir até ele mais tarde, chorando e ferida. Karima disse que se isso acontecesse, ele deixaria para ele resolver. Suji disse que ele não podia ser movido. Karima disse que Ryu também mordeu o ouro. E entre os Vingadores, morder ouro era como um juramento.
Enquanto caminhavam, Karima de repente se virou e jogou seu corpo inteiro sobre Sudi para salvá-lo de uma bala perdida disparada pelos seguidores do sacerdote. Enquanto isso, o atirador perguntou curiosamente a Sod onde estavam os seguidores de Karima e Sudi. Naquele momento, Yuen estava no escritório de Isarizawa, contando-lhe sobre um navio suspeito que navegava à noite e retornava antes do amanhecer. Isarizawa apontou para um mapa e disse que os ingleses construíram aquele farol na costa quando vieram pela primeira vez a Nagasaki. Se o sindicato violasse a área deles, seria um crime grave. Yuen disse que havia enviado alguém para verificar o lugar. No porto, Yotaro estava sentado em um navio, dizendo que trabalhar com um cliente generoso era ótimo. De repente, Yotaro desabou na frente de Nu e disse a ela que eles vinham e iam frequentemente desta ilha. Então por que ela estava surpresa? Nu disse que era nova nessas coisas. Yotaro pegou a mão dela, dizendo que as mãos dela eram macias demais para um marinheiro. Nu soltou sua mão, pulou na água e alguém perguntou a Yotaro se deveriam persegui-la. Yotaro disse que não era necessário, pois toda a turma dela voltaria em breve. Em outro lugar, Shishido estava tirando fotos de uma mulher com uma câmera, conversando com o padre sobre o quanto ele amava capturar as emoções das pessoas e como as câmeras tornavam isso mais fácil. Shishido disse a ele que Yuen e seus amigos haviam encontrado a localização da ilha. Shishido desejou que eles a tivessem descoberto mais cedo e pediu ao padre para matá-los todos de uma vez. Em outro lugar, Karima pediu desculpas a Yuen por envolvê-los no problema do ópio, dizendo que Sudi tinha todo o direito de querer vingança. Yuen notou que Karima tinha pintado muitos quadros e disse que o convidou para ser um vingador porque achava que Karima não poderia viver sem sua espada após perder seu status de samurai. Mas Karima encontrou um novo caminho na vida através da pintura. Momentos depois, Yuen e seus aliados partiram em sua missão de vingança contra o sacerdote. No porto, um dos trabalhadores do navio estava curioso para saber o que havia dentro das caixas carregadas no navio e por que estavam sendo enviadas para a ilha naquela hora. Um dos companheiros do homem disse que havia algo suspeito em tudo isso. Enquanto essa conversa acontecia entre a tripulação, o doutor disparou uma flecha em chamas no navio e ordenou que a tripulação pulasse na água se quisesse sobreviver. Todos pularam na água. Do outro lado, Nu e Yuen apareceram em outro lugar. Nu começou a caçar os homens com seus fios, dizendo a Yuen que havia muitos e perguntou se ele queria voltar mais tarde. Yuen disse que não, explicando que Karima e os outros já estavam ocupados, então eles teriam que ser mais severos esta noite e terminar as coisas. Enquanto isso, Karima, o Dr. Isoji estavam na ilha Shishido, cada um lutando para afastar os homens de Shishido, que sacaram suas espadas contra eles. O doutor era especialmente habilidoso em aparar seus golpes, até mesmo matando muitos deles. Em poucos momentos, eles tinham derrotado todos os homens de Shishido, mas Soji percebeu que o outro grupo de Shishido estava escondido e se perguntou de onde poderiam estar observando. Karima disse que eles só precisavam continuar e encontrar o estoque de ópio. O médico apontou onde estava. Naquele momento, Yutaro estava com Sodi e outros no topo do farol, surpreso ao ver que só 3 Vingadores vieram do seu lado. O atirador disse que se apenas 3 apareceram, os outros devem ter ido para a casa de Shishido. O padre então falou, avisando que eles morreriam de uma morte terrível porque os subestimaram. Em outro lugar, os homens de Shishido estavam cercando Nu, mas ela habilmente usou seus fios para desarmá-los e matá-los. E o Yuen também ajudou colocando máscaras douradas nos inimigos e eliminando-os. De repente, um leão apareceu e começou a devorar os corpos mortos. De volta à ilha, nossos heróis se moveram cautelosamente. Soji estava confiante de que o inimigo estava observando do farol e perguntou qual era o plano. Karima sugeriu forçar o inimigo a atirar para que eles pudessem localizar sua posição. Soji e Karima começaram a correr. O atirador inimigo disparou um tiro e o médico preparou uma flecha para o farol, mas o atirador inimigo os surpreendeu com uma bala. Utaro avançou por trás em direção a Karima e começou a lutar com espada contra ele. Ao mesmo tempo, o médico caiu no chão enquanto Soji correu até ele, enquanto Karima se defendia dos ataques rápidos de Utaro. Utaro provocou Karima, dizendo que iria quebrar sua cabeça. Durante o duelo, Utaro quase matou Karima com uma arma de arremesso, mas Soji chamou por ele e salvou Karima no último momento. A arma atingiu Utaro no estômago. Enquanto isso, o doutor disparou uma flecha no atirador antes que ele pudesse matar Karima. Soji ficou surpreso. O doutor disse a Soji para imaginar o destino dele se ele pudesse atirar direito, e então acrescentou que armas de fogo não eram práticas. Nesse momento, Soji disse a Karima que cuidaria do doutor e pediu para ele continuar a missão. Karima avançou com sua espada e parou em frente ao padre, que estava esperando por ele. O padre disse que os jovens de hoje eram inúteis. Karima ficou chocado quando viu o padre. O padre disse que seus destinos eram se encontrar assim novamente. Em outro lugar, Yuen e Nu estavam incertos em frente ao leão que apareceu de repente. Nu afirmou que era dela, tentou domá-lo, mas ele a derrubou. E Yuen começou a lançar sua magia, conduzindo o leão até empurrá-lo para a água e cuidou dele. Em seguida, ele disse a Nu que eles precisavam se mover. De volta com Karima, o sacerdote disse que os bens que eles procuravam estavam nas cavernas superiores, mas Karima tinha que derrotá-lo primeiro para chegar lá. O sacerdote levantou-se e desafiou Karima, perguntando se suas habilidades com a espada poderiam igualar as dele. Karima ergueu sua espada e avançou contra o sacerdote. O sacerdote bloqueou rapidamente o golpe e perguntou onde Karima aprendeu aquele truque. Karima disse que se ele enfrentasse Léo agora, cortaria a cabeça dele. O padre percebeu que Karima aprendeu aquele movimento com Léo. O duelo deles se intensificou, ambos repelindo ataques facilmente.
Então o padre disse a Karima que ele tinha ganho e esperava que Karima não estivesse escondendo mais truques. O padre pediu a Karima para dizer suas últimas palavras. Karima lembrou-lhe da sua linha anterior. Quer com espada, quer com dinheiro, o resultado é o mesmo, tirar uma vida. O padre disse que aceitava dinheiro para matar e que o seu trabalho era a forma mais verdadeira de vida. Karima respondeu que a vingança não se compra com dinheiro, mas com ódio esculpido em ouro. Ele disse que vieram como vingadores por Léo após morder o ouro. O padre zombou que até mesmo um cachorro ou macaco poderia morder uma moeda. De repente, Karima recuperou as forças e empurrou o padre para trás, insistindo que era hora de ele sentir a dor daqueles que ele destruiu. O padre perguntou qual era o objetivo de morrerem juntos. Ele notou o ferimento sangrando de Karima, chamando-o de cão vadio procurando um lugar para morrer. Karima disse que estava pronto para morrer. O padre então fugiu secretamente, chamando Soti para terminar o trabalho e matar Karima. Soti tentou matar Karima, mas Karima foi mais rápida e o derrotou. Karima então perseguiu o padre que tinha chegado ao esconderijo de ópio. Karima rapidamente e levemente golpeou com sua espada, matando o padre. Enquanto isso, Yowen alcançou Shishido e perguntou por que ele não tinha fugido. Shishido disse, assim como havia previsto, o verdadeiro talento de Yowen não era a folheação a ouro, mas fazer a morte e a destruição brilharem. Shishido olhou para o céu e disse que o sol nasceria em breve, querendo capturar este momento para as gerações futuras. Yowen disse que não viveria até o amanhecer. Shishido respondeu que poderia dar a ele o que quisesse, mas Yowen disse que todos os criminosos devem eventualmente enfrentar o julgamento. Shishido disse que ele poderia encher o mundo com os gritos dos condenados usando seu estoque de ópio. É assim que ele pune os pecadores. Yozen respondeu que a mão da justiça chega a todo lugar sem precisar de tanto. Shishido sacou uma pistola e mirou em Yozen, mas Yozen foi mais rápido, desviou do tiro, colocou uma máscara dourada no rosto de Shishido e o finalizou. Na manhã seguinte, Soji voltou à pousada, recebido pela reprovação e lágrimas de Hana. Ela perguntou onde ele esteve esse tempo todo e onde estava Karima. Yowen foi relatar na capela dizendo que a vingança de Léo estava cumprida. O padre disse que a paz retornaria a Nagasaki por um tempo, mas alertou que o dia do julgamento estava próximo. Em outro lugar, Ishizawa apreciava a companhia de mulheres, flertando com elas. A cena então mudou para Yozen, Soji e o médico em pé em algum lugar. Yozen tristemente relembrou as memórias de Karima, dizendo que o samurai Karima morreu vítima de uma conspiração sombria naquele lugar.